E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Marcos capítulo 1, versículos 32 e 34 a 34. E hoje eu estou aqui para estar dando continuidade a uma série de mensagens falando sobre cura divina, né? Um assunto que Deus tem confirmado no meu coração e é uma das manifestações, né? Na vida também de todos aqueles que seguem a Jesus, todos aqueles que creem em Jesus. Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem nele, né? Em nome dele, eles curariam os doentes, expulsariam os demônios, falariam novas línguas. Então, a cura divina é uma manifestação, né, sobrenatural que ocorre ali, né, através da graça de Deus, a todos aqueles que buscam a Jesus, né, para serem curados, buscam em Jesus, né, a solução ali para os seus problemas. Então, aqui apesar de ser pequeno o texto, ele tem grandes lições para nós. E também quando você pode observar que esse texto ele se repete em pelo menos 3 evangelhos, né? Que é em Mateus, Marcos e Lucas. E todas as vezes em que um texto se repete, é uma forma de Deus chamar a nossa atenção, para que possamos, assim, observar, né, atentamente as lições que ele tem para nos dar. Né? Deus, em toda a sua infinita, né, sabedoria e revelação. Então, quando você volta uns versículos, você vê que Jesus tinha entrado em Cafarnaum, ele estava nessa cidade. E depois de percorrer as sinagogas, né, um dia de muito trabalho ali, de ensino, a multidão, né, as pessoas ali que viviam naquela cidade, elas ficaram sabendo que Jesus estava ali. E foi um falando com o outro. E quando nós vemos aqui, no versículo 33, diz que toda a cidade se ajuntou à porta, né? E você vê que houve ali uma mobilização ali, né? Para que as pessoas pudessem ir e ouvir a Jesus. E tem um texto que fala que aquela multidão, aquelas pessoas, elas ficaram ali observando Jesus, né? Cada um sentado ali à porta de sua casa, eles ficaram ali observando a maneira como Jesus ensinava e curava os doentes. E eles levaram seus parentes, né, doentes, seus enfermos, enfermidades físicas e também enfermidades espirituais, né? O texto diz que eles levaram também os seus endemoniados. E sabemos que pessoas endemoniadas, elas sofrem, né, enfermidades espirituais, né? Existem enfermidades físicas que são causadas, né, por espíritos malignos, mas não necessariamente essas pessoas estão endemoniadas, né? Mas existe ali alguma possibilidade ali dos demônios colocar essas pessoas em prisões, né, de enfermidades físicas. Mas existem outras, né, que são dominadas por demônios. E eles atingem, né, a mente das pessoas, assumem um controle da vida delas. Né? São pessoas ali que têm problemas ali, né, com a fé delas, né? E elas são ali, vamos dizer assim, receptáculos, né, para esses demônios atuarem. Né? A vida delas por inteiro são fonte de alimento para demônios, para que eles possam atuar ali, canalizarem ali na vida daquela pessoa e causar todo tipo de confusão, né? Porque nós sabemos que esses demônios eles vêm para causar confusão na vida das pessoas. Então, Jesus
além de curar as pessoas, ele expulsava os demônios. E dentro desses 3 textos, né, tem uma parte que fala que muitas vezes os demônios saíam gritando, né, dizendo: você é o Filho de Deus. E Jesus ordenava para que eles se calassem, porque eles sabiam quem Jesus era. E Jesus, ele precisava, né, ficar assim, manter um certo segredo, porque Jesus estava numa região em que ele estava sendo assim muito observado, né, pela elite religiosa. E esses religiosos, eles tramavam, né, eles respiravam ali, né, pegar Jesus e matar o nosso Salvador. Então Jesus, ele pedia, né, para que em alguns momentos algumas pessoas que recebiam cura nem falasse que foi Jesus que tinha curado, justamente para ele não ser impedido de ter que sair, né, de fazer o seu trabalho, de concluir o seu trabalho ali naquela cidade. E ele ordenava não só às pessoas, mas também aos demônios, para que calassem, para que não falassem quem ele era, né? Porque aí você pode pensar assim: mas Jesus não queria, né, ser conhecido? Não era uma oportunidade de levar o nome de Jesus assim conhecido, né, em todos os lugares? Mas Jesus sofria uma grande perseguição religiosa. E quando se sofre perseguição religiosa, aqui vai mais uma lição para nós. É necessário fazer as coisas talvez mais em secreto, né? E indo somente aquelas pessoas que o Pai, né, leva, né? Então, isso é algo importante, né, para atentarmos, porque dependendo do ambiente que nós estivermos ali pregando o evangelho, não é bom, né, ficar falando, manifestando sinais, né, ou então falando sobre a nossa fé tão abertamente, por causa desse motivo, né, por causa da perseguição religiosa. Não é bom ficar batendo de frente, né, para que aquela obra não venha, né, a parar. Então, isso é uma atitude de sabedoria, né? É uma atitude de sabedoria que nós precisamos tomar para nós mesmos, né? Dizem que aqui no Brasil nós temos uma certa liberdade para pregar o evangelho, mas será se nós estamos vivendo essa liberdade, né, para pregar o evangelho? Será se tem coisas, né, que nós cidades que ainda precisamos fazer um pouco mais de silêncio, falar as coisas mais ocultamente ali, né, de casa em casa, ou ir, né, naquela pessoa que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando, né? Então, assim, são muitas coisas que nós precisamos observar, né? E também que quando eu vejo Jesus agir assim, ele fala sobre segredo, né? E não é que nós vamos edificar ali, o reino dos céus edificado à base de segredos. Não, não é isso. Mas tem coisas que a gente não tem que ficar falando, né? Algumas manifestações que acontecem no nosso meio que nós não temos que ficar assim espalhando, né? Para que a gente não venha sofrer certos tipos de retaliações, né? E acabar ali com aquela obra. Então, ter bastante discrição, né? Quando eu leio esse texto, eu vejo assim, a descrição de Cristo, né? Como ele era uma pessoa discreta para estar fazendo a obra do Pai. E uma das lições, assim, né, importantes que eu tiro desse texto, que também aquela cidade, né, quando ouviu falar sobre Jesus, eles se mobilizaram,
né? E eles foram ali observar Jesus, ver a obra que ele fazia do Pai. Então, assim, sabe, esse texto é um texto pequeno, mas é um texto que ele ensina, né? Primeiramente, que o Senhor, ele cura, ele continua curando. Ele curou no passado e ele cura nos dias de hoje. E ele tem cura não só na parte física, mas na parte espiritual. E nós estamos vivendo um período, né, uma época assim de grandes enfermidades físicas, né? E será se nós também não estamos passando por uma fase de enfermidades espirituais, né? Tantas pessoas assim perturbadas na mente, precisando de libertação, né? Pessoas aprisionadas no entendimento, escravas do diabo e que necessitam de libertação. Nós estamos vivendo um período, né, de pandemia. Então, as enfermidades que estão acontecendo aqui estão acontecendo em todas as partes do mundo. E é para chamar a nossa atenção, para que a manifestação da cura divina ela possa acontecer no nosso meio, né? A cura física e a cura espiritual. E eu digo mais, né, que as enfermidades espirituais, elas são tão intensas nesse período que nós estamos vivendo, quanto as enfermidades físicas. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo que Jesus, ele tem cura, né, para os problemas físicos e para os problemas espirituais. Ele é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder para salvar, curar e para libertar. E eu deixo com você essa reflexão nesse dia.